Vamos falar sobre rotação, certo? Rotação é uma transformação geométrica que está relacionada a um giro, certo? Se você está falando de um giro, você tem que saber se esse giro é no sentido horário, que é o sentido dos ponteiros do relógio, né? Sentido horário, ou no sentido anti-horário, que é no sentido contrário ao ponteiro das horas, certo? Então, se o sentido for horário, o ângulo vai ser medido neste sentido aqui, ó, do ponteiro do relógio, né? Se for no sentido anti-horário, você vai medir o ângulo no sentido contrário ao ponteiro do relógio, certo? Sentido horário para cá, sentido anti-horário para cá, para trás, ok? Em relação a que a gente vai girar algum objeto, por exemplo, você tem esse objetozinho aqui, um triângulo, e você quer girar esse triângulo, o que você tem que fazer então? Você vai pegar um dos segmentos desse triângulo, e se você quer girar ele em relação a esse ponto, você vai medir o ângulo pedido em relação a esse ponto, certo? Se disser no sentido horário, você vai girar nesse sentido. Se disser no sentido anti-horário, você vai girar nesse sentido, certo? Agora, em relação a quê? Eu não respondi essa pergunta. Em relação ao ponto A, ao ponto B ou ao ponto C. Nós vamos girar aqui essa figura em relação ao ponto A. Quantos graus, Romério? Depende da questão. Vamos supor que a gente quer girar essa figura em 60 graus. 60 graus. Esses 60 graus é no sentido horário ou no sentido anti-horário? Aí você tem que ver na questão também. No sentido horário, vamos definir assim. Então, vou girar em relação ao ponto A, ou seja, é como se o centro aqui fosse o ponto A, e eu vou girar toda a figura 60 graus no sentido horário, certo? Foi eu que defini isso daqui. Então vamos lá. Eu vou pegar esse primeiro eixozinho aqui e vou, usando um transferidor, medir 60 graus, é óbvio, né? Eu vou medir 60 graus nesse sentido aqui, ó. Então, eu vou marcar bem aqui, vamos supor que eu medi, certo? Eu não estou com transferidor aqui, é uma pena, né? Que eu medi aqui, ó, esse ângulo aqui, e a gente obteve 60 graus, certo? Eu vou pegar esse outro segmento aqui e vou medir também 60 graus aqui, ó, certo? Eu vou medir mais 60 graus aqui e vou trazer ele bem para cá, né, ó? Mais ou menos aqui, certo? Obviamente, esse segmentozinho aqui ele vai ser transladado para cá, né, ó? Então vou medir todos os ângulos, claro, aqui esse ângulo e esse ângulo, e vou fechar o triângulo bem aqui, ó, desde que esses ângulos terminem sendo iguais também. Esse ângulo igual a esse e esse ângulo igual a esse, certo? Então rotacionei esse triângulo aqui em 60 graus, certo? Rotacionei o triângulo em 60 graus. Então é isso, você vai pegar a figura e rotacionar de acordo com o que está pedindo. Pediu 60 graus no sentido horário, você vai girar ele 60 graus no sentido horário, certo? Esses pontozinhos aqui a gente chama de
Eu posso chamar aqui de... Esse vai ser o mesmo ponto, né? Nesse caso aqui eu posso deixar o A. Esse é o ponto A, que é o mesmo anterior. Observe que não mudou, né, esse ponto A. Já esse ponto B aqui, ele mudou de lugar. Se ele mudou de lugar, então é outro ponto aqui. A gente chama ele de B'. Esse ponto C, ele mudou de lugar, ó, ele está bem aqui, ó. A gente chama ele de C'. Então a imagem desse triângulo aqui rotacionado, eu chamei aqui de A, B', C, certo? O triângulo que é a imagem desse anterior é o A, B', C', certo? Então basicamente é isso. Rotacionar, você vai ter que girar, certo? Girar em relação a quê? Em relação a algum ponto, certo? Você gira em relação a algum ponto. Não tem como eu girar em relação a um plano, vamos dizer assim, certo? Então a ideia é essa. O restante vocês vão vendo aí nas atividades, certo? Tem atividade depois dessa sessãozinha aqui. Valeu e me procurem no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês.